Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se tu quer comprar um terreno, tá planejando comprar um terreno ali para construir a tua casa, fica comigo nesse vídeo porque eu vou te contar 5 coisas que tu não pode deixar de levar em consideração, que vão fazer toda a diferença no projeto da tua casa. Então vem comigo. Pezinho, bora. Então, antes de mais nada, vamos falar da trajetória do Sol, né? De como que ele funciona, de qual que é o trajeto ali que ele percorre durante o dia. Então, o Sol nasce no leste e se põe no oeste, sendo que no meio do dia ele vai estar na posição norte, no verão mais vertical, no inverno um pouco mais horizontal, mais deitadinho, tá? Então, ele vai fazer um percurso que é mais ou menos como uma parábola, tá? Então, ele sempre vai nascer de manhã, ele vai estar ali Meu Deus! Tá me enrolando as línguas. Então, o que a gente precisa entender sobre isso, né? Que quando a gente fala de sol, o sol mais agradável que a gente tem no dia, mais gostoso de a gente aproveitar, principalmente no verão, vai ser o sol da manhã, né? Então, ele não que o sol da manhã e o sol da tarde sejam diferentes em termos de intensidade, tá? Só que o que acontece? O sol da manhã, ele vai dar a impressão de ser um sol mais agradável, de estar menos quente, porque os materiais ainda não tiveram tempo de esquentar. Quando a gente está falando da insolação da tarde, é porque todos os materiais que estão ali em volta, eles já esquentaram durante todo o dia. Então, o sol da tarde, por mais que ele seja equivalente, né, ao sol da manhã, ele sempre vai dar a impressão de ser mais quente, tá? Então, o sol da manhã ele vai ser sempre mais agradável, o sol da tarde vai ser sempre aquele sol realmente assim, que a gente é o sol que a gente quer quando a gente quer calor mesmo, né? Então, tipo, é o sol para piscina, por exemplo, né? Então, o sol de piscina, né, que a gente vai priorizar, vai ser ou o sol do meio-dia, né? Muito bom. Sol da tarde também, ou quem prefere usar piscina de manhã, vai ter que ter sol de manhã. Não esquece do protetor solar. Tá. Então, bom, fiz toda essa explicação aqui de sol pra ti conseguir entender o quê? Que o sol é o que vai determinar como que vai ser posicionada a tua casa no terreno e aonde que os ambientes vão estar posicionados dentro desse layout, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um dormitório que tá virado pro sul, esse dormitório ele vai ser sempre úmido, né? Por quê? Porque o sol ele higieniza, né? Ele faz essa limpeza do ambiente também. Então é importante que um dormitório não seja voltado para o sul, principalmente aqui no sul do país, né? Onde a gente tem realmente muita umidade, né? Então, agora, por exemplo, uma área social a gente pode voltar para o sul, não tem problema nenhum. Inclusive é interessante porque a gente consegue envidraçar bastante essa área social. Aproveitando a luz natural, isso é importante dizer. Então, a fachada sul, apesar de ela não ser uma fachada que entra sol, ela é sim uma fachada que entra luz natural se a gente trabalhar ela não trabalhar elementos que barrem a luz, né? Então, por exemplo, uma área social é interessante a gente voltar para o sul, mas os dormitórios não. Então, por isso que é importante de fazer essa avaliação correta de qual que é a trajetória do sol, para que a gente consiga imaginar como que vai ser o posicionamento dessa casa ali naquele terreno e ver se esse posicionamento da casa realmente é interessante para ti. Principalmente se for um terreno estreito, onde que a gente vai ter uma limitação maior na hora de construir a casa, tá? Então, sol é a primeira coisa que a gente precisa avaliar. Falando do terreno estreito, que eu acabei de comentar aqui com vocês, o segundo item que tu precisa avaliar, então, na hora de comprar a tua casa, é qual que é a testada do terreno. O que é a testada? A testada é a largura do terreno, é aquilo que a gente vai ter de frente do terreno. Então, geralmente, a testada do terreno ela é mais curtinha e o terreno é mais profundo em direção aos fundos da casa, tá? Então, vamos lá. Se a gente tem uma testada muito estreita, depois a gente vai falar de legislação, mas vamos lá. Se a gente tem uma testada muito estreita, o que tu precisa conseguir avaliar com relação ao projeto que tu tem de interesse da tua casa? Digamos que tu queira uma garagem para colocar 2 carros, tá? Quanto que tem uma garagem de 2 carros na parte interna? Uma garagem confortável, minimamente confortável, no mínimo 5 metros. A gente aqui no escritório gosta de fazer uma garagem mais vantajosa, né, de pelo menos 5,5 a 6 metros,
principalmente se o cliente vai querer colocar uma SUV ali ou vai querer ter caminhonete maior, vai precisar de uma garagem maior para conseguir abrir as portas com um pouco mais de conforto, principalmente quem tem criança, tem que botar tralhareiro dentro do carro de... Não tem criança pra falar. Bebê conforto, cadeirinha. Bebê conforto, cadeirinha, esses troços aí, tá? Então, quem vai ter que botar essas coisas dentro do carro precisa conseguir abrir a porta um pouquinho mais fácil, precisa ter espaço pra abrir as portas pra criança conseguir entrar, né? Então, tem que ter uma garagem ali mais larguinha. Então, voltando pra testada, leve em consideração que essa tua garagem ali, ela vai ocupar com paredes, né? Quase 6 metros, né? Ou pelo menos 6 metros da testada do terreno. Então, tu precisa imaginar que se for um terreno muito estreito, a testada da tua fachada da casa vai ser basicamente ocupada por garagem. Aí tu precisa entender se essa é uma estética que tu quer. Ou então, não, eu quero fazer garagem onde um carro fica atrás do outro. Eu nunca proponho isso para meus clientes, que eu acho péssimo. Imagina, eu quero tirar meu carro, tenho que pedir pro fulaninho, tira o carro. Não gosto, não, tá? Eu gosto de cada um poder chegar e botar seu carro independente. Então, mas enfim, é uma coisa de tu avaliar, né? E aí, por exemplo, assim, se a gente tem um terreno ali de 12 metros de testada, vai ficar bem apertado, né, de a gente conseguir conciliar essa planta ali na testada. Basicamente, a testada do terreno que mais vai aparecer vai ser a parte de garagem, até porque ela geralmente fica um pouco mais pra frente, né? Então, precisa avaliar qual que é o posicionamento, o layout que tu vai querer ali pra parte interna, né? Então, tu quer fazer a testada, quer ter a garagem, né, do carro, aí tu quer ter um hall de entrada, tu quer ter mais uma sala na lateral, ou mais um dormitório na lateral, né? Às vezes a gente faz um dormitório de hóspedes ali na entrada, joga a sala mais pro fundo, que é um layout que eu gosto bastante. Então, precisa, enfim, conseguir avaliar, né, se o layout que tu tá interessado vai caber, vai ficar legal nessa testada de terreno que tu tá propondo, tá? Eu recomendo, né, sempre que possível, um terreno de pelo menos 15 metros de testada, que a gente fica com um conforto maior e a fachada da casa vai ficar mais bonita, né? Por quê? Porque a gente não vai aparecer só a garagem na frente da casa, a gente vai conseguir trabalhar uma arquitetura um pouco mais interessante, a gente vai conseguir trabalhar, muitos clientes gostam, né, de marcar a circulação, a escada e ter mais a sala do lado, então a gente vai conseguir deixar isso de uma forma mais interessante. E por que eu tô falando, né, de cuidar essa largura do terreno? Porque aí vai depender, vamos entrar já agora então na legislação, né? Vai depender da legislação, se é em condomínio, se é em cidade, né? Se a gente precisa ter afastamento nas laterais e quanto de afastamento que tu precisa ter nas laterais, né? Então, dependendo da legislação, tu vai precisar ter um afastamento maior ou de repente, às vezes, até dependendo da legislação, tu não vai precisar ter afastamento nas laterais, tu vai poder colar a casa nas divisas, né? Isso pode acontecer às vezes, aí tu consegue utilizar toda a testada para construção. Mas digamos, tu tem um terreno de 12 metros de testada e tu precisa afastar 1,5 de cada lado, que geralmente é o padrão, tá? Alguns condomínios aí pedem 2,5 de afastamento, dependendo do tamanho dos terrenos, tá? Geralmente terrenos maiores pedem um afastamento maior, tá? Então, digamos assim, que tu tenha um terreno de 12 metros e tu tenha 1,5 de afastamento de cada lado. Quanto que sobra para tu construir no meio? Sobra só 9 metros. Se tu tem uma garagem de 6, vai sobrar só 3 para tu fazer algum outro trabalho de fachada, trabalhar algum outro elemento de acesso ali. Então, percebe que acaba ficando quase só garagem aparecendo na frente da tua casa? Então, por isso que eu tô falando que, geralmente, a gente prefere indicar para os clientes um terreno de pelo menos 15 metros de testada. Terrenos de 18 metros de testada já fica bem mais interessante pra gente trabalhar a fachada, já fica uma coisa mais imponente, a gente consegue fazer um trabalho mais interessante em termos de estética também. E aí, claro, depois a gente vai falar dos terrenos maiores, onde que a testada não vai ser um problema, porque realmente vão ser terrenos que vão ter uma proporção bem maior, aí terrenos de mais de 1.000 metros quadrados, né? Onde que, ou então terrenos de esquina, né, também ficam bastante interessantes pra gente trabalhar essa questão de fachada, né? Mas tô falando aqui da questão mais mínima também que a gente vai poder ter. Bom, complementando aqui, então, a parte de legislação também, né? Então, quais são as questões importantes de a gente ver na parte de legislação? Então, eu já falei dos afastamentos laterais. O afastamento frontal geralmente é de 4 metros, mas isso pode variar também. E é importante que tu faça essa avaliação. Pode acontecer em algumas regiões de, principalmente cidade, não ter afastamento frontal, tá? Mas
grande maioria dos casos vai ter sim um afastamento frontal, e a gente sempre também tem o afastamento de fundos, tá? Que geralmente vai ser o mesmo afastamento do lateral. Então, se na lateral é 1,5, no fundos também vai ser. Se for 2, vai ser também nos fundos, né? Então, geralmente aí vai ser padronizado, mas pode variar, é importante tu avaliar isso, tá? Se tu for comprar um terreno de esquina, é importante tu ter em mente que tu vai ter que ter 2 afastamentos frontais, né? Sendo que geralmente um deles é maior e o outro é menor. Mas também é importante de cuidar isso. Não vou entrar no detalhe aqui, né, de o que é um índice de aproveitamento, uma taxa de ocupação, uma taxa de permeabilidade, mas enfim, o que eu quero que tu entenda? Que quando a gente tem o nosso terreno ali para construir, tu não pode construir o terreno inteiro, tá? Tu precisa deixar áreas livres nesse terreno. Tanto de grama, né, quanto áreas que, mesmo que tu não pode pavimentar tudo e tu não pode construir toda a área, então tu precisa cuidar que tem um percentual ali, isso também vai variar de acordo com a legislação, né, então tem um percentual relativo ao terreno que tu pode construir. Então, assim, isso é uma coisa que é bem importante de tu avaliar para ver se a metragem de área que tu quer construir cabe dentro do terreno que tu quer comprar, tá? Para isso, se tu tem dúvida, né, com relação a isso, é muito legal que tu chame um arquiteto, que tu chame um profissional da área para te ajudar a fazer essa avaliação. Outro fator importantíssimo de tu conseguir avaliar na hora de tu comprar o teu terreno é a topografia. O que é a topografia? É o desnível que esse teu terreno vai ter, né? Então, digamos que tu tenha um terreno que tem um desnível muito grande. O que é a primeira coisa que tu precisa lembrar? Tu vai gastar mais para construir nesse terreno. Por quê? Porque tu vai precisar fazer mais fundações, né? Tu vai ter mais estrutura que vai ficar invisível, né? Para daí tu começar a subir a tua casa. É muito provável que tu tenha que trabalhar com algum muro de contenção, né? Para não escorrer a terra ali, não levar a tua construção embora, né? Então a gente tem que trabalhar com esses muros, essas cortinas de concreto armado, né? Nem sempre de concreto armado, mas enfim, a gente tem que trabalhar com algum tipo de contenção. A gente vai ter mais estrutura em si, né? Porque a gente vai trabalhar geralmente com mais andares, né? Então é muito provável que se tu tenha um terreno com, por exemplo, 3 ou 4 metros de desnível, a tua casa vai ter 3 pavimentos, né? Porque um pavimento geralmente a gente vai usar ali para garagem, para área mais de serviço, depois a gente vai trabalhar a área social e acima a gente vai estar trabalhando a parte de dormitórios, justamente para fazer um melhor aproveitamento desse terreno. Não é obrigatório, mas geralmente é o que acontece, né? Aí talvez tu esteja pensando, mas então significa que nunca é interessante eu comprar um terreno num local que tenha desnível? Não quer dizer isso. Dependendo da proposta, né, que tu queira, pode ser sim muito interessante, até porque geralmente terrenos que são em área que tem desnível costumam ter uma vista bonita, né? Principalmente se a gente tem um terreno que cai para os fundos, né? Então, muitas vezes a gente consegue aproveitar essa vista de forma muito interessante para estar trabalhando uma área social, né? Que tenha uma vista super bonita, que seja aberta ali para os fundos com bastante privacidade, inclusive. Então, terrenos com desnível podem sim ser extremamente interessantes em termos de arquitetura, né? A gente consegue aproveitar isso de uma forma muito legal, mas é preciso que tu tenha em mente que tu vai ter um custo a mais com infraestrutura, né? Com a parte de fundações, principalmente, do que se a gente estiver trabalhando em um terreno plano. Significa que um terreno plano nunca vai ter vista? Também não. Pode ser que esse terreno esteja posicionado numa área que tem uma vista super bonita e é maravilhoso, né? E depende do que tu tá querendo em termos de níveis da casa, né? Então vai ter gente que, por exemplo, realmente não quer uma casa com 3 pavimentos. Aí tem que cuidar ali para não pegar um terreno que vai daqui a pouco te exigir construir uma casa de 3 pavimentos, até em termos de aproveitamento, né? Vai ter gente que vai preferir, por exemplo, uma casa completamente de terra. Aí precisa levar em consideração que precisa de um terreno realmente bastante vantajoso, né? Para conseguir colocar todo o programa de necessidades ali da pessoa dentro desse terreno numa casa térrea, né? Então, de novo, é importante também contar com a ajuda de um profissional para fazer a escolha desse terreno. É uma coisa que os nossos clientes sempre pedem ajuda aqui no escritório, né? Então, antes de fechar o terreno, conversar com a gente para ver se
vai realmente funcionar aquele terreno para construir a casa que ele tá imaginando. Se tu tá curtindo esse vídeo, já deixa o teu like aqui pra mim, pra eu saber que tu tá gostando. Se tu ainda não me segue aqui no canal, já te inscreve, ativa o sininho lá pra tu receber a notificação sempre que a gente tiver vídeo novo por aqui, porque a gente fala de assuntos diversos, tenho certeza que tu vai gostar. Quinto tópico, então, que tu não pode deixar de levar em consideração na hora de escolher o teu terreno. Inclusive, fica até o final do vídeo que vai ter uma dica bônus lá no final, tá? Então fica aqui comigo. Mas vamos lá. Quinto tópico, então, que eu tenho pra comentar contigo é a parte de localização, né? Então, onde está localizado esse terreno? Na cidade ou no condomínio, enfim. Então, vamos lá. Na hora de escolher um terreno, a gente pode escolher um terreno que esteja ou num condomínio ou na cidade, né? Então, são os dois principais locais. Mas a gente, dentro da cidade, por exemplo, ou a localização do condomínio, isso pode estar mais perto de um centro comercial, digamos assim, ou um pouco mais retirado, né? Então, como que a gente escolhe isso? Geralmente, quando a gente tá falando de um local um pouco mais retirado da cidade, né? A gente tá falando de um terreno que também tem um melhor custo-benefício, né? Às vezes não só que ele é mais barato, mas que tu consiga ter um terreno maior do que o que tu teria na cidade, né? Então, dependendo do teu programa de necessidades que tu queira colocar ali, vai sim valer a pena comprar um terreno um pouquinho mais afastado. E aí, o que tu precisa fazer avaliação? Tempo de deslocamento, principalmente para o trabalho, né? Então, sei lá, eu trabalho num local que é muito distante do terreno que eu vou comprar. Tu tá disposto a ter seu deslocamento todo dia? Se tiver tudo bem pra ti, ótimo. Outra coisa, quem tem criança, geralmente é interessante cuidar para que o terreno não seja muito longe de colégio, né? Essas coisas assim básicas, um mercado, alguma coisa assim, precisa ter relativamente próximo ali. Pra quê? Pra que tu não escolha esse terreno fingindo que a tua vida não existe no entorno, né? Então a gente vai precisar sair pra fazer as coisas, então escolher uma localização que realmente torne a tua vida mais fácil é extremamente importante. E a minha dica bônus aqui pra ti, então, já não é mais relativa a escolher o terreno em si, mas como começar a pensar, né, as coisas da tua casa. Então, é essencial quando tu começar a pensar no projeto da tua casa, que tu priorize elementos, óbvio que são importantes para ti, mas que tu tenha coisas essenciais que vão valorizar o teu imóvel na hora de vender também, né? Então, por exemplo, né, aqui no escritório eu sempre gosto de indicar, mesmo que o cliente não goste de fazer churrasco ou não tenha o hábito de fazer churrasco, eu gosto de indicar deixar sim uma churrasqueira. Por quê? Porque, geralmente as pessoas adoram, né, churrasqueira, fazer churrasco no final de semana. É muito mais comum que as pessoas queiram uma churrasqueira dentro de casa do que elas não queiram. Então, mesmo que os meus clientes não querem a churrasqueira, eu gosto de indicar que eles façam uma churrasqueira no projeto, né? Porque se algum dia eles quiserem vender essa casa, vai ser muito mais fácil de repassar isso adiante, né? Eles vão encontrar comprador muito mais fácil, isso não será um impeditivo para uma outra pessoa estar comprando aquele imóvel. Então, enfim, existem coisinhas assim que podem ser pensadas, desenvolvidas durante o projeto, que é extremamente importante tu pensar, óbvio, sempre priorizando aquilo que é importante para ti, mas é importante também pensar que talvez algum dia tu precise vender e aí tu precisa conseguir repassar essa casa. Bom, é isso, espero muito que tenha gostado desse vídeo, que ele realmente tenha sido útil pra ti. Até me conta aqui nos comentários se ele foi útil realmente. E se tu ainda não me segue nas outras redes, eu vou deixar aqui embaixo. Já começa a me seguir, porque eu produzo conteúdo sobre arquitetura todos os dias e eu tenho certeza de que tu vai adorar.